Oi, pessoal, bom dia. Então, vamos continuar o nosso tema sobre as arqueias. Agora que nós já conhecemos as características gerais, já demos uma pincelada nos grupos que fazem parte desse grande domínio, podemos então trabalhar um pouquinho com os aspectos evolutivos e os subgrupos, para que depois vocês possam apresentar os seminários relacionados às espécies que estão presentes nesses grupos, então, ok? Bom, então, iniciando aqui a parte da filogenia, hoje se sabe que esse domínio ele é constituído por três grandes filos, né? O primeiro grande filo é o Crenarchaeota ou Crenacoeta, que está grande parte das hipertermofílicas, né? Então, aqui descrito embaixo, tá? Incluindo aquelas de temperaturas extremas, né, podendo chegar até mais de 200 graus. O domínio, o filo Euriarchaeota ou Euriarchaeta, que é bastante variado, né, onde a gente vê a grande parte das metanogênicas, as bactérias halofílicas, ou melhor, as arqueias halofílicas, ou com parede celular, né? E também a sem parede celular. E um outro grupinho menor, né? Uma terceira possível linhagem, que não é considerado um filo ainda, que é o Corarchaeota ou Corarchaeta, tá? Essa terceira linhagem aqui, né? Que a gente ousa dizer que é um filo, mas ainda não está bem definida essa questão, ela tem apenas um representante, né, que foi o primeiro isolado das arqueias, aquele que nós comentamos lá no Parque de Yellowstone, né? Então, essa arqueia seria, teoricamente, a mais rudimentar, né, aceita até então. Então, nós não temos um outro representante desse grupo, portanto, ainda não é considerado como um filo. Então, a gente vai estudar, né, mais detalhadamente os subgrupos dentro desses dois filos principais, o Crenarchaeota e o Euriarchaeota, ok? Bom, existem alguns trabalhos que descrevem um pouco mais sobre esses filos e as características que eles apresentam entre si. Então, foi feito um trabalho publicado na Nature Reviews Microbiology, onde ele avalia o número de proteínas compartilhadas entre esses dois grandes grupos. Porém, ele divide o Crenarchaeota, que eu falei para vocês, que era constituído pelas hipertermofílicas, nas bactérias que são mesofílicas e nas que são hipertermofílicas, tá? Então, essas arqueias, elas estariam, né, nesse trabalho divididas com relação à característica de extremo de temperatura. Então, vejam, o número que está acompanhando cada um dos filos, né? Então, aqui número 2, tá? E aqui número 14, certo? Que é no Crenarchaeota, que aqui ele leva um nome diferenciado, tá? Uma arqueiota. Esses números aqui refletem, então, o número de proteínas existentes isoladamente nesses dois grupos, ok? As demais proteínas que estão representadas aqui pelos grupos, elas são compartilhadas, pelo menos em dois deles. Então, vejam, mesmo aqui, né, entre os dois grupos Crenarchaeota, nós só temos uma proteína compartilhada, porém, entre o Crenarchaeota e o Euriarchaeota, nós temos 7, e entre o Crenarchaeota hipertermofílico e o Euriarchaeota, nós temos 25, certo? E compartilhado entre todos eles estão mais de
290 proteínas, quase 300 proteínas que eles compartilham, né, em comum, ou seja, que todos eles têm no seu genoma e que está relacionado, então, com as suas adaptações aos extremos. Bom, do ponto de vista do metabolismo dessas células, nós podemos dizer que as arqueias, elas podem ser classificadas em metanogênicas e não metanogênicas. Lembrando que nós também temos bactérias metanogênicas, né? Mas aqui a gente está falando apenas das arqueias. Então, com relação ao seu potencial energético, nós podemos classificar as metanogênicas em anaeróbias, né? Então, elas vivem em ambientes anóxicos, então o metabolismo é diferente de qualquer outro grupo de micro-organismos, né? Considerando, né, outras que não são anaeróbias, e o grupo das arqueias não metanogênicas, que elas estão classificadas, então, como quimio-organotróficas, ok? Para quem não lembra, quimio-organotrófica são aqueles micro-organismos que fazem uso de compostos orgânicos como fonte de energia, certo? Então, o metabolismo das não metanogênicas é um metabolismo aeróbio, né? Onde ele vai utilizar a glicólise, ele vai degradar, né, pela via glicolítica, vai fazer a oxidação dessa glicose em ácido cítrico, né, através do ciclo de Krebs, ok? Ou via acetil-CoA, né? E depois vai gerar, então, a fosforilação para obtenção dos aminoácidos. Porém, essa biossíntese dos aminoácidos ainda é pouco conhecida, né? Então, existem alguns detalhes que ainda não foram descritos, uma vez que muitas dessas bactérias, elas vivem em ambientes extremos e elas não são facilmente reproduzidas em laboratório. Então, nós ficamos, né, com esse gap de conhecimento, porque pouco se conhece do metabolismo durante a sua vida, né? O que mais se conhece é a descrição do seu genoma, uma vez que é mais complicado a gente manter essa bactéria, ou melhor, essas arqueias vivas, né, num ambiente controlado, ok? Outra questão importante é que nós vamos ver alguns grupos que apresentam autotrofia. Então, na aula passada, nós comentamos da bactéria Rhodopsina, né? Então, nesses grupos vão aparecer, então, as células que são autotróficas, tá? Nós vamos ter tanto metanogênica como hipertermofílica quimiolitotrófica, ok? Bom, então agora a gente vai falar um pouquinho sobre o que diferencia essas arqueias, né? Esses seres tão variados, né? Num único domínio, ok? Então, a gente vai ver quais são as características estruturais mais importantes e como eles se comportam, né, na estrutura celular dessas arqueias, ok? Uma das primeiras características é a presença, então, do cromossomo, né? E a replicação do DNA, tá? Então, nós observamos que o cromossomo das arqueias, né? Ele é circular, tá? Assim como a gente viu para as bactérias, né? Que vocês conhecem para as bactérias, ok? Depois a gente vai fazer essa comparação novamente. E ele contém em torno de 500 a milhares de genes. Isso é uma semelhança com o filo, ou melhor, com o domínio eubactério, certo? Porém, o empacotamento do DNA que vocês estão vendo nessa figura abaixo e a replicação dos cromossomos, né? Então, como esse cromossomo se duplica dentro da célula, tá? Ele segue uma semelhança com o domínio eucarioto, ok? Então, nós vemos aqui as
moléculas de DNA, né? Elas fazem um enovelamento ao redor de proteínas conhecidas ou semelhantes às histonas, ok? Que nós temos nos eucariotos. E eles fazem, então, uma replicação desse cromossomo, né? Muito semelhante ao padrão que a gente observa em eucarioto, ok? Então, a parte genética, né? Do ponto de vista de expressão proteica e do ponto de vista de replicação do material genético, ele é muito mais próximo aos eucariotos do que às eubactérias. Outra característica importante é a transcrição e o processamento do RNA. Então, vamos lembrar que no grupo das eubactérias, né, nós não tínhamos os introns que estavam presentes no grupo dos eucariotos. Nas arqueias, nós também não temos esses introns, né? Então, se a gente for olhar, tá? Os introns, eles desaparecem, né? E a gente ficaria, então, com um genoma muito mais compacto, ok? E muito mais fácil de ser recombinado do ponto de vista de mudanças ou até de mutações, porque eles não têm, né, fragmentos que não expressam proteínas, que é o que a gente considera como os fragmentos de introns, certo? Então, a transcrição e o processamento do RNA das arqueias apresentam uma versão semelhante, porém simplificada do que acontece nos eucariotos, ok? O que seria, então, essa versão semelhante? A sequência dos promotores, a atividade e a estrutura da RNA polimerase, né? E como esse material genético é duplicado, então ele é bastante semelhante com os eucariotos. Porém, ele se assemelha com as eubactérias, porque são materiais genéticos que não apresentam introns na sua constituição. Bom, seguindo o raciocínio, né, da recombinação e da replicação do material genético, nós acabamos caindo na síntese proteica. Então, se vocês lembrarem, né, nós comentamos lá que o ribossomo eucarioto, ele possui, né, uma estrutura 80S com a subunidade 40S mais 60S. Enquanto que os procariotos, que aí incluem então as eubactérias e as arqueias, né, eles apresentam um ribossomo constituído por 70S, ou seja, uma subunidade menor 30S e uma subunidade maior 50S. Então, o ribossomo bacteriano e o ribossomo das arqueias, ele tem a mesma estrutura e é diferente, né, do ribossomo eucarioto, ok? Eucarioto e procarioto, certo? Então, essa é a grande semelhança no sentido de síntese proteica das arqueias com as bactérias. Porém, enquanto nos ribossomos dos eucariotos nós temos 78 proteínas, certo? Sendo que 34 delas são comuns aos 3 domínios, ok? 33 delas, das demais, né, são compartilhadas apenas pelas arqueias e eucárias. Então, vejam, né, eu tenho uma semelhança, porém, né, ela é muito maior com relação ao número de proteínas aos eucariotos, certo? Do que aos procariotos, tá? E apenas 11 dessas proteínas são exclusivas dos eucariotos. Então, as arqueias e o grupo dos eucariotos, eles compartilham em comum, somando aqui, né, 67 proteínas, das 78
que o ribossomo dos eucariotos possui, ok? Então, vejam que essa semelhança, né, do ponto de vista de filogenia, ela tendencia muito mais ao filo, né, ao grupo, ao grande domínio das eucárias. Analisando essas proteínas, né, um outro material adaptado ali do livro de microbiologia de Brock, ele demonstrou então, né, que existia parte de características compartilhadas que fossem proteicas e que poderiam ser listadas então nessa tabela, tá? Nesse gráfico. Aqui na legenda nós temos as características que foram elencadas, né, do genoma, ok? Então, temos do 1 até o 19. E no gráfico, vocês observam, então, né, entre as arqueias e as eucárias, né, parte dessas características relacionadas ao genoma em maior quantidade do que quando a gente compara as arqueias com as bactérias, certo? Então, nesse sentido, as arqueias, em comparação com a eucária, elas são muito mais próximas, né? Elas compartilham ali algumas proteínas em comum, né? Somadas a essas que estão, né, no centro aqui do nosso gráfico, que na verdade estão presentes nos 3 grandes domínios, né? Que seria então a presença de inteínas, né? E a presença de genoma de DNA de fita dupla, ok? Que é uma característica comum a grande parte dos micro-organismos, com exceção de vírus, que são RNA, né? Então, todos os outros apresentam DNA dupla fita. Bom, todas essas características, todos esses trabalhos, né, que descrevem, então, essas diferenças de filogenia, eles acabam, então, não trazendo muitas informações com relação ao aspecto evolutivo. Então, para que a gente possa elucidar um pouquinho mais sobre o aspecto evolutivo, né, eu busquei algumas informações que pudessem nos respaldar, né, nos dar, então, subsídios para entender como que essas arqueias suportam, né, situações tão extremas a nosso ver, ok? Então, qual seria a tolerância, né? Então, a gente fala em arqueia, a gente já pensa em hipertermofílicas, não são todas, mas grande parte delas, né? Então, qual seria a tolerância ao calor, né? Qual a estrutura que geralmente está associada com essa tolerância? Existe um limite de temperatura para isso, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre esse grupo tão curioso, né, que nós temos dentro das arqueias, que são as hipertermofílicas, ok? Falando um pouquinho da estabilidade das proteínas. Então, a gente vai ver que essas estruturas, essas 3 estruturas que eu vou citar, todas elas vão estar numa situação com características distintas que vão favorecer esta estabilidade. Então, no caso das proteínas, né, normalmente, quando a gente pensa em calor, a gente já associa a desnaturação proteica, certo? É um das aulas práticas mais comumente feitas nas aulas de bioquímica, né? Desnaturação proteica pelo calor. Porém, essa desnaturação, ela pode ser dificultada pelo dobramento, né? Então, tá aqui, e pela presença de íons, pela carga iônica na superfície dessas proteínas. Então, é exatamente isso que a gente observa nas arqueias. Elas possuem um dobramento muito mais resistente à desnaturação, que vocês estão vendo aqui nessa figura como um efeito, né, da alta temperatura numa proteína qualquer, não especificamente das arqueias, ok? Então, todos os processos bioquímicos, né, que podem acontecer para que essa proteína possa sofrer a desnaturação, mas o dobramento, né, ou seja, a forma como essa proteína se encontra, as ligações iônicas que ela apresenta e todos os íons, né,
que estão envolvidos nessa molécula favorecem essa resistência, mesmo em altas temperaturas. Outra questão importante é que ela possui proteínas que não foram encontradas em outros micro-organismos. Nós chamamos de proteínas termossômicas ou termossomos. Os termossomos facilitam, então, essa resistência, né, a essa desnaturação. Então, elas mantêm as demais proteínas dobradas, né, e ativas funcionalmente, mesmo em temperaturas elevadas. Outra estrutura que deve estar estável é o DNA, né? Porque se o DNA for degradado ou se ele sofrer alguma inativação do ponto de vista de replicação, nós também não temos uma evolução acontecendo para esse grupo, ok? Então, a estabilidade do DNA é dada por uma presença de grande quantidade de solutos, né, no citoplasma que banha então esse DNA, lembrando que as nossas arqueias também não apresentam núcleo, né, são procariotas, ok? Nós temos a presença da enzima DNA girase reversa, que é uma enzima então que percebe, né, que é ativada durante um processo de desnaturação ou de desintegração desse DNA, então ela faz o sentido de reverter, né, o desenovelamento desse DNA, tá? Então induz um superenovelamento e reverte, né, um desenrolar desse material genético causado pelas altas temperaturas. Nós temos uma outra característica importante, que é a quantidade de guanina e citosina no material genético. Então, ela dispõe, né, de um DNA muito mais rico nessa duplinha. Lembrando que guanina e citosina têm ligações duplas entre si, enquanto adenina e timina têm ligações simples. E com isso, a gente também acaba diminuindo a taxa de mutação, né? Então, as arqueias são micro-organismos que apresentam uma taxa de mutação muito baixa, né? Que elas quase não sofrem alterações no decorrer dos anos, das eras. Por isso que é tão mais simplificado, mas ao mesmo tempo tão mais difícil a gente estudar a filogenia. Simplificado porque não há taxa de mutação significativa, mas complicado porque nós não temos registros, né, de micro-organismos tão antigos, então é tudo uma suposição baseada nas evidências que se possui, né, de que essas arqueias então foram as primeiras células a dar origem, né, a grande parte dos seres vivos, ok? Então essa baixa taxa de mutação, né, é em decorrência dessa alta frequência, alto conteúdo de ligações de guanina e citosina, o que leva então a um mecanismo de reparo mais eficiente. Esse reparo, pessoal, é uma fonte, né, bem importante de estudo em biotecnologia, porque se a gente for pensar, né, no interesse humano, por exemplo, na medicina humana ou mesmo no animal, é evitar que as mutações aconteçam para suspender, né, ou impedir que o câncer se estabeleça, né? Então, se houvesse um mecanismo de reparo mais específico, se houvesse um mecanismo de reparo mais claro, né, para que a gente pudesse visualizar as nossas alterações no DNA, nós não teríamos tantos quadros, né, de câncer. Então, é uma forma de estudo, né, um alvo de estudo aí bem importante. E para finalizar essas estruturas, então, que suportam as altas temperaturas, nós vamos falar dos lipídios. Nós já conversamos um pouquinho dessa diferença, né? Os lipídios que são construídos na membrana plasmática, em especial das arqueias, né? Eles têm uma resistência ao calor relacionada ao tipo de ligação, né? Que é
dibiftanil tetraéter, enquanto que lá nas bactérias nós temos o tetraéster, ok? Então, aqui, ó, o bidiftanil, né? E a ligação de éter, né? Que uma vez formada, acaba virando tetraéter, ok? Então, nós vamos ver uma monocamada lipídica muito mais resistente, muito mais estável do que a bicamada lipídica encontrada em bactérias. Então, nessa figurinha aqui do lado, né, a legenda diz composição lipídica da membrana de arqueias termofílicas, que seria então a letra A, né, e B, ok? Então, aqui uma forma mais simples ainda. E na letra C, que nós encontramos nas bactérias, que é muito semelhante à membrana plasmática das nossas células, né? Então, aqueles ácidos graxos insaturados que nós encontramos nas nossas células e nas bactérias são substituídos por ácidos graxos saturados, né? Portanto, com isso, a membrana adquire um equilíbrio entre densidade e fluidez, né? Então, se vocês forem pensar, comparando, vamos fazer uma comparação com o tecido, certo? Se a gente for comparar a seda com o jeans, né? A seda, ela é muito mais fluida, ela tem menor densidade do que o jeans. O jeans é mais pesado, né? Tem uma maior densidade e tem uma menor fluidez, tá? Porém, a seda, ela tem uma estabilidade tão grande nos seus fios, né? Uma forma de ligação ali nos seus fios, uma trama tão entrelaçada, que em alguns momentos ela é mais resistente às fibras que compõem o jeans, né? Então, fazendo uma comparação bem grosseira, nós teríamos a membrana plasmática da arqueia com um aspecto muito mais sensível, porém muito mais resistente, né? Porque a integridade física dela se mantém melhor, né? Porque é uma estrutura mais simples, ok? Enquanto que nas bactérias e nas nossas células, a membrana plasmática ela é facilmente degradada, ela é facilmente desintegrada, né? Vocês estão vendo aí a questão do coronavírus, né? A gente falando bastante do uso da água e sabão para lavagem das mãos, ou mesmo do álcool, né? Apesar de não serem formas, mecanismos iguais de ação, mas quando se fala do álcool, da água e sabão, né? A gente observa que há uma desintegração dessa membrana muito mais fácil, né? Do que acontece se essa membrana fosse mais simples, né? Porque se ela é mais simples, ela tem um equilíbrio melhor e ela se mantém mais íntegra, ok? Bom, então agora que a gente já entende quais são as características gerais, quais são as estruturas relacionadas a essa integridade, né? A essa resistência. Quais são as comparações mais importantes que nós temos do grande domínio arqueia para os outros dois domínios? Nós conseguimos observar pequenos grupos de arqueias dentro dos filos que eu apresentei para vocês lá no comecinho da aula, ok? Então, a gente vai falar rapidamente, né, sobre esses grupos, tá? Eu vou apontar alguns dos detalhes, então, porém, depois, nos seminários, a gente vai trabalhar com mais detalhe sobre cada uma dessas espécies, ok? Então, vamos falar desse grupo inicial, que são as arqueias halofílicas extremas. Temos três principais gêneros, Halobacterium, Haloferrax e Natronobacterium, ok? Todas elas têm um hábitat em locais onde há uma grande concentração de sal, tá? Tanto por evaporação, certo? Então, mares, lagos, né? Como em locais onde a concentração de sal é propositalmente colocada, como, por exemplo, alimentos em salmoura,
tá? Então, esses são os ambientes mais comumente encontrados, as arqueias halofílicas. Nesses ambientes halofílicos, né, nós podemos ter um pH em torno de 10 a 12, ok? Então, essas bactérias, elas têm um padrão de alcalinidade, né? Diferente do que a gente está pensando, é um extremo de sais, né? De solutos, porém, né, é um pH alcalino. São locais bastante quentes e secos, né? Então, normalmente vão aparecer aí locais mais quentes, né? Onde a composição iônica é bastante variável. É comum a gente observar a presença de pigmentos nesses locais, que são uma característica bem importante desse grupo, né? São espécies que fazem divisão por fissão binária. Uma característica que nós comentamos é a presença da bactéria Rhodopsina, né? E na sua morfologia, o que a gente já observou é a presença de bacilos, cocos ou até discos achatados. Então, tem algumas fotinhos aqui das salinas, né? A gente consegue observar aqui nessa foto inferior. E aqui é o cultivo dessa espécie, Halobacterium salinarum, né? Vejam aqui a presença dos pigmentos carotenoides, róseo, avermelhado, né? E aqui uma foto mostrando, então, o formato dessa bactéria, então, em bacilo. Outro grupo dentro desse mesmo filo são as metanogênicas, né? São as produtoras de metano. Então, nós vamos ter o gênero Metanobacterium, Metanocaudococos e Metanosarcina. Então, aqui a gente já tem uma ideia aí da morfologia, né? Bacilo, coco e sarcina. Então, são espécies que vivem em ambiente anóxico, né? Então, a gente pensa aí nos pântanos, campos encharcados, né? E até em locais onde não estamos muito habituados a estudar, né? O rumen, por exemplo, tá? O trato digestivo de muitos dos animais. Outra possibilidade da presença dessas arqueias são as fontes geotermais, né? Que são ambientes também onde há pouquíssimo oxigênio, e, em alguns casos, usinas de biodegradação artificial, né? Então, reatores que fazem degradação de lodo, que fazem degradação de indústria química, né? Então, são locais também onde há a presença dessas arqueias produtoras de metano. Os substratos utilizados são os mais diversos, né? Qualquer composto orgânico, desde que ele consiga ser convertido em metano e gás carbônico, tá? A primeira espécie descrita dentro desse grupo foi a Metanocaudococos janace, que eu havia citado para vocês naquela aula anterior, né? Ela foi a primeira descrita e ela é considerada uma arqueia modelo, né? Uma vez que ela possui apenas 1.700 genes, e sendo que 50% deles já foi bem descrito, já está bem definido, mas os outros 50% ainda é desconhecido. Então, aqui a presença das arqueias, né? A gente vai ter o rumen, então, no seu interior, as camadas, né? Aqui em cima os gases, na camada intermediária a presença dos micro-organismos, tanto no gás como na solução, né? Na degradação do alimento. E aqui algumas fotos da Metanocaudococos. Na foto mais esquerda, as células em microscopia óptica, e aqui no meio e na direita as fotos em microscopia eletrônica, então mostrando, né, o aspecto cocoide, né, em formato de esfera, porém bastante irregular, disforme, e a presença de flagelos e de prolongamentos que ajudam na sua adesão. Outro grupo, então, dentro desse filo, né, são as termoplasmatales. As termoplasmatales estão relacionadas a um extremo
de acidez, tá? Então, são espécies que não são hipertermofílicas, elas são termofílicas, né? Então, elas aguentam temperaturas mais amenas, mas elas são um extremo de acidez. Nós temos as termoplasmas, a ferroplasma e o picrófilos, ok? Podemos ter até locais com pH abaixo de 0, né? Então, um pH que, na verdade, ele é a quantidade aí básica, né, de hidrogênio retirada. Então, os íons, eles são retirados ao extremo desse ambiente, ok? Aqui um pouquinho sobre cada um desses 3 gêneros, né? Então, mostra ali, ó, menos de 0,06, né, de pH, tá? Vejam que são espécies que suportam temperaturas comuns, né, bem parecidas com o que a gente tem para as nossas células, tá? Mas algumas delas são resistentes à alteração de pressão osmótica em maior quantidade, né? Principalmente quando a gente trabalha com esse grupo aqui, ó, que ele está associado a pilhas de refúgio de carvão que geram combustão espontânea. Então, é um grupo bastante diferenciado, né, dentro desse filo. Aqui, então, o hábitat dessas espécies, né, a termoplasma que eu estava falando para vocês, ela não possui parede celular, né, então é uma das arqueias mais diferenciadas, né, que nós comentamos. E a ferroplasma e o picrófilos, né, a ferroplasma associada, então, com minas com sedimentos, né, de mineração, e o picrófilos, que apresenta, então, uma exceção dentro do grupo das arqueias com parede celular. Vejam que, como eu falei para vocês na aula anterior, muitas dessas arqueias, elas se confluem nas suas características, né? Não de temperatura, mas de outras características que podem se somar, né? Então, olhando aqui na árvore, nós temos no mesmo galho, né, espécies que são termogênicas, né, hipertermofílicas, e espécies que são mesofílicas, certo? Espécies que não suportam temperaturas muito elevadas, ok? Então, só para vocês terem uma ideia aí do grupo, né, dessas arqueias que suportam, então, esses extremos, né, de acidez relacionado, então. Agora, já que a gente está falando tanto das hipertermofílicas, né, vamos passar, então, para falar um pouquinho mais sobre elas. Os principais gêneros são os termococos, pirococos e metanopirus. A temperatura ótima de crescimento é mais de 80 graus, porém elas podem suportar até quase 200 graus. Tem aqui um exemplo da pirococos, né, em torno de 160, tá? Mas tem fendas hidrotermais que essas arqueias já foram descritas, onde as fendas atingem temperaturas de 350 graus, né? Então, a gente imagina que nesse local, ou muito próximo a ele, essas arqueias também consigam sobreviver, né, numa extrema necessidade de calor, ok? Algumas delas produzem gás metano, né? Então, aqui tem mostrado o metanopirus, só que ele utiliza oxigênio e gás carbônico apenas, né, nessa produção, e outras não são metanogênicas, mas elas conseguem, né, sobreviver em ambientes anóxicos, ok? Em ambientes onde não há oxigênio. Então, aqui uma fotinho do metanopirus, aqui do termococcus e aqui do pirococcus. E aqui no meio é as fendas geotermais, né, que nós chamamos de fumarola negra. Bom, dentro desses hipertermofílicos foi descrito, né, um pequeno grupo à parte chamado Archaeoglobales. Dentro desse grupo estão os gêneros Archaeoglobus e Ferroglobus, tá?
Esse grupo aqui, ele tá à parte porque eles são capazes de fazer redução de sulfato a sulfeto. Então, são espécies, né, que fazem um processo de fermentação e de oxidação, ok? Então, elas podem sobreviver, né, dentro daqueles ambientes ou muito próximos a esses ambientes onde há presença de ferro, ok? Então, elas são oxidantes de ferro, tá? O ferroglobus, ele é o mais descrito, né, nesse caso, sendo que a temperatura dele é hipertermofílica, mas também não é uma temperatura muito elevada, né? 85 graus, 83 graus, a gente vê aqui no Arqueoglobus. Bom, aqui é morfologia, né? O aspecto do ferroglobus, vejam que ele é bastante diferenciado, disforme até, né? E aqui o aspecto do Arqueoglobus, também tem um aspecto mais cocoide, mas também não é tão arredondado. E os ambientes onde eles já foram isolados. E para fechar o segundo filo, né? As crenarcaeotas, que são divididas em hipertermofílicas de hábitats vulcânicos terrestres e marinhos, né? Então, aqui nesse grupo nós temos os sulfolobos, os acidianos e os termoproteus, tá? As temperaturas são de até 100 graus, vejam, tá? Os sulfolobos, pessoal, inclusive, eles já foram descritos, né, em temperaturas já foram isolados, melhor dizendo, em temperaturas até 90 graus, e o pH de 1 a 5, tá? E são utilizadas na lixiviação de minérios de ferro e de cobre. Então, vejam, né, ela cresce, né, no ambiente rico nesses minérios e ela consegue, então, fazer essa oxidação também, tá? As acidianos, né, do segundo gênero aqui que nós comentamos, elas diferem, né, dos sulfolobos que eu falei anteriormente, porque elas são aeróbias facultativas, certo? Enquanto lá são anaeróbios, tá? E a temperatura ali varia, né, uma temperatura mais baixa um pouquinho, de 65 a 95 graus. E dentro desse grande grupo, nós temos a ordem Thermoproteales, onde entram então os termoproteus. Os termoproteus, eles residem, né, em fontes quentes, tá? De pH ligeiramente ácido, tá? E são anaeróbios estritos, então eles têm uma sensibilidade muito grande ao oxigênio e eles não sobrevivem onde há oxigênio. Aqui uma foto dos sulfolobos, né? Então também um aspecto bem disforme da célula. O acidianos e o termoproteus. O termoproteus ele tem já um aspecto mais de bacilo, né? Como a gente já está acostumado a ver, tá? E aqui embaixo as duas fotos mostrando os ambientes que eles já foram isolados. Dos vulcânicos submarinos, alguns gêneros que estão dentro da ordem Desulfurococales, né? Então, fontes hidrotermais de águas rasas até águas profundas e normalmente com a presença de grande quantidade de enxofre, né? Por isso que eles lembram esse nome aí, né? Voltado para o enxofre, ok? Temperaturas também, ó, um pouquinho maiores, né? 121 graus, 113 graus, eles resistem a temperaturas mais elevadas. Aqui o exemplo do Pyrodictium, aqui o exemplo do Pyrobolus, tá? E aqui os hábitats, né, da onde eles já foram isolados, tá? Aqui vulcânico, né, marinho, e aqui mais próximo à superfície. Outros gêneros desse grupo ainda, o Desulfurococcus, o Pyrobaculum, o Ignicoccum,
Echinococcus e o Staphylotermus, tá? Eles variam bastante na temperatura, né? Mas não saem dos 100 graus, tá certo? Então, vai ali de 85 a 100 graus, tá? E eles têm algumas características distintas entre eles, que fazem, então, com que eles sejam agrupados separadamente. Isso daí a gente vai ver com mais detalhes nos seminários. Então, aqui um exemplo do Staphylotermus, aqui o exemplo do Pirobáculo, né? Aqui é o Staphylotermus também, tá, gente? Ele tem uma característica de formar massas, né, de até 100 células. Então, é um arranjo que a gente não havia visto até então para as arqueias, né? E aqui um exemplo da estrutura do Echinococcus, inclusive mostrando aqui o metabolismo aeróbio que ele possui no seu interior. E a nossa última linhagem, né, a Coraarchaeota ou Coraarchaeta, onde nós temos as amostras isoladas ali do Parque Nacional de Yellowstone, que eu já havia comentado com vocês, né, nos Estados Unidos, onde se considera a espécie mais antiga, né, então ela é classificada como relógio evolutivo lento, uma vez que as condições primordiais da Terra, né, elas foram as adequadas para o seu surgimento, tá? Então, aqui na foto, nós temos exemplo desse gênero, né, dessa espécie que foi isolada e ainda não foi classificada dentro de um filo, né, único, por ter realmente, né, uma das características dessa dificuldade de classificação é que só há alguns representantes. Para fechar, eu gostaria de trazer para vocês algumas coisas mais recentes que foram publicadas, tá? Em 2016, final de 2015, 2016, foi publicado alguns trabalhos, e aqui está citado de Spang, né? Onde descreveu-se pela primeira vez o filo mais próximo dos eucariotas, tá? Que seria o Lokiarchaeota. Esse nome Lokiarchaeota, eu já vou mostrar para vocês, foi dado devido ao local do isolamento, tá? Mas por que eles perceberam que esses procariotos seriam os mais, né, os ancestrais mais próximos dos eucariotos? Porque eles possuem mais genes eucariotos do que qualquer outra arqueia, né? E também porque a quantidade de genes é bastante elevada, tá? Então, aqui nessa figura vocês observam, né, a filogenia, certo? E a gente vê, então, que seria a espécie, né, ou o grupo mais próximo do surgimento dos eucariotos. Com esse grupo, nós podemos também identificar algumas características que são clássicas, né, das arqueias, ou melhor, das eucárias, de uma maneira mais fácil de entender, né? Então, a presença do núcleo, a mitocôndria, as organelas membranares, né? Então, todas essas organelas que estão presentes nas células eucarióticas, elas podem ser entendidas, né, no ponto de vista evolutivo, compreendendo um pouco mais ou estudando um pouco mais essa Lokiarchaeota. Vejam que essa Lokiarchaeota já apresenta um citoesqueleto, né? Já apresenta uma modificação de ubiquitina no seu DNA, já tem uma capacidade de fazer endocitose ou fagocitose, certo? E já tem um remodelamento da membrana bem semelhante ao que a gente vê para as eucárias, né? Então, tá aqui a amostra, né, da onde ela foi isolada, tá? Ela foi isolada de um sedimento mesoceânico, perto de uma fonte hidrotermal no Oceano Ártico. O local é conhecido como Castelo de Loki, por isso, então, deu-se o nome, então tá aqui nessa região, né? Deu-se o nome de Lokiarchaeota, tá? Quando essa descoberta foi feita, uma curiosidade, os pesquisadores, a comunidade científica num todo, acreditou que o nome tinha sido dado devido ao filme Guerra nas Estrelas, né? Porém,
existe realmente esse local, né, o Castelo de Loki, ali no Oceano Ártico, e, na verdade, ele tinha sido dado devido ao isolamento nesse local, nesse ambiente. Então, a descrição, né, para quem quiser ler com mais detalhe, ela está dentro dessa matéria, na Nature Press, né, Net Nature Press. Eu coloquei aqui para vocês o link, vocês podem acessar. Tem um outro material publicado bem próximo a esse, tá? Que fala do filo Crenarchaeota. E temos dois materiais aqui que eu acrescentei, um deles em inglês, né? Esse último, que é de 2019, é o mais recente, onde ele fala da característica da presença, né, das arqueias no planeta Terra e a abundância delas em ambientes normais para nós, né, não tão extremos assim. E esse trabalhinho aqui de filogenia que nós vamos discutir um pouquinho sobre ele para a próxima aula, tá? Então, esse daqui vocês vão ler, né, e vão tirar algumas referências dele, vão tirar algumas características dele, que eu vou apontar para vocês para a próxima aula, certo? Então, com isso, a gente agora ficou com uma visão geral dos grupos, né? Então, já consegue entender com mais clareza por que essas arqueias, né, efetivamente foram separadas num domínio único e qual a importância da gente conhecer elas cada vez mais, devido ao fato de serem grandes, terem um potencial uso em biotecnologia, ok? Então, finalizamos, né, essa parte, mas sempre lembrando que nós vamos ter ainda os seminários para complementar esses grupos.